O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos aqueles que estão aqui na Catedral hoje para a Santa Missa, e igualmente os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje é o primeiro domingo em que temos um horário a mais de missa. Graças a Deus vieram muitas pessoas, mais até do que pensávamos, mas menos do que aquilo que é permitido neste período. Dessa maneira, as 4 missas da manhã ficam com a distribuição melhor das pessoas. Graças a Deus. Vamos, irmãos, meditar um pouco nas leituras bíblicas que nos foram proclamadas hoje. Na primeira leitura, nós vimos um pouco do sofrimento de Jó. O livro de Jó está na Bíblia entre os livros sapienciais, cujo objetivo é refletir, como sábio, sobre o sentido da vida, da existência, da morte e do próprio Deus. Jó era um homem muito rico, diz a Escritura, tinha uma família maravilhosa, tudo que alguém do seu período poderia esperar. Mas o que aconteceu? Aconteceu que houve uma reunião dos filhos de Deus, dos anjos, e entre eles infiltrou-se Satanás. Então Deus viu Satanás. De onde vem Satanás? Está lá no livro de Jó. Você chegando à sua casa vai abrir, vai ler. Aí Satanás responde: eu estava dando umas voltas pelo mundo. Se fosse hoje, ele dizer, está fazendo um rolê, né? Porque Satanás adora um rolê. Então estava dando uma volta pelo mundo. Aí Deus diz a Satanás: viu meu servo Jó? É um homem íntegro, anda retamente, pratica a vontade de Deus. Olha como ele é um exemplo.
Aí Satanás diz para Deus, é mesmo? Tira a tua proteção da cabeça dele, para ver se ele não te lança umas maldições no rosto. Mas Satanás é atrevido mesmo, né? Então, Deus permitiu que Satanás tirasse os bens de Jó, mas não atentasse contra a vida dele. E assim aconteceu. Jó perdeu tudo, até mesmo a família. E finalmente, quando ficou doente, coberto de feridas de alto a baixo, assentado sobre um monturo de lixo, raspando-se com um caco de telha, então chegam os amigos de Jó, amigos entre aspas. Cadê o teu Deus? Cadê? Olha o que ele fez com você. E até a mulher de Jó diz, do que adiantou você rezar tanto? Cadê? Amaldiçoa o teu Deus. E Jó, no entanto, se lamenta de tudo, menos de Deus. No texto de hoje, ele começa a refletir, mas o que é a vida do homem sobre a terra é uma luta, a cada dia, diz Jó. É como um diarista que está esperando acabar o dia para receber o seu salário. Assim também eu, diz Jó, tive por ganho meses de decepção e noites de sofrimento. Eu vou dormir, não vejo a hora de acordar para passar logo a noite. E quando chega a hora de acordar, não vejo a hora de dormir para esquecer esse sofrimento. Mas o mesmo Jó, um pouco mais para frente, vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e na minha própria carne verei a Deus. Dessa maneira, Jó nos ensina a aceitar a graça de Deus em nossa vida. O livro de Jó nos ensina que Deus nos ama independentemente do que somos. Nos ama para que sejamos melhores, mas não nos ama apesar do nosso pecado. Ele nos ama sendo pecadores, para que deixemos de lado o pecado com a sua força. O salmo de hoje, Salmo 146, diz que o Senhor conforta os corações despedaçados, enfaixa as suas feridas e as cura. Ele é um Deus onipotente, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios, os orgulhosos, portanto. No Santo Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como aquele que, em nome da misericórdia de Deus, liberta, salva, conduz à vida nova. Era um sábado. Jesus estava na sinagoga, Evangelho domingo passado, quando então, ensinando a multidão, todos ficaram admirados. Ele ensina com autoridade, isto é, ele ensina com a sua vida. Em seguida aparece ali um homem possuído pelo demônio, que começa a gritar coisas verdadeiras, porque o Espírito Santo humilha o demônio, fazendo confessar quem é Jesus. Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Tudo isso que veio daquele homem completamente dominado pelo demônio é verdade. Jesus de Nazaré veio destruir o mal e a morte, e ele é o Filho de Deus. Mas como dizíamos domingo passado, não basta saber isso, é preciso aceitar a Cristo como o Senhor, é preciso corresponder ao amor de Cristo, que é o amor libertador. No texto de hoje, quando saem da sinagoga, Jesus e 4 discípulos, ou melhor, de 2 discípulos, vão até a casa de Simão e André. Simão e André, ou Pedro e André, eram os pescadores que Jesus chamou por primeiro ao longo do mar da Galileia. O que é que Jesus havia dito a eles? Junto do mar. Vocês não podem falar que estão com a máscara, né? Mas eu sei o que vocês querem falar. Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Não é isso que você ia dizer? Isso mesmo, muito bem. Vinde após mim. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eram Simão e André. Caminhando um pouco mais, Jesus viu mais 2 irmãos, João e Tiago. Disse a mesma coisa.
vinde após mim. Eles então deixaram o pai com os empregados, as redes e tudo, e seguiram a Jesus. Hoje, Tiago e João levam Jesus até a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava de cama, com febre, doente. Contaram a Jesus. Era sábado ainda. Os antigos mestres de Israel, no tempo de Jesus, não se importavam que Jesus fizesse curas. Pode fazer, mas dia de sábado não. É assim que eles pensavam. Dia de sábado não pode. Então o que acontece? Jesus vai curar a sogra de Pedro num dia de sábado. Entra na casa, segurou a mão dela e ajudou-a a levantar-se. É interessante isso, que o texto não diz que Jesus a levantou, ajudou-a a levantar-se. Isso é muito importante. Vamos dar um exemplo. Se nós temos um vício, queremos nos libertar desse vício, se queremos mesmo, então é preciso que façamos a nossa correspondência à graça de Deus. O Senhor segurou na mão dela, ajudou-a a levantar-se. Faz isso também conosco. É preciso que nós correspondamos à mão estendida de Jesus, que não veio nos afundar em nosso pecado, que não veio condenar, mas veio nos erguer. Muito diferente, irmãos, do que aquilo que fazemos tantas vezes quando alguém erra. Muitas vezes nós afundamos a pessoa. Em vez de dar a mão, nós afundamos. É um pecador mesmo, sem vergonha. Olha, mas Jesus não veio para condenar o pecador, mas para dar a vida por ele, para que ele se converta e tenha vida. Porque Deus não quer a morte do pecador, quer que se converta e tenha vida. Muito bem, assim que ela levantou-se, a febre desapareceu. E o que aconteceu? Ela começou a servir. Porque quem é liberto por Jesus, quem se deixa tocar por Jesus, torna-se servo por amor. Continua o evangelista, que depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. Por que depois do pôr do sol? Vou explicar. Hoje nós contamos o início do dia a partir de que hora? Quando é que começa a segunda-feira? Amanhã? É mais ou menos, né? Mas começa que hora a segunda-feira? Que hora termina o domingo? Meia-noite, muito bem, não é? Então, um segundo depois da meia-noite já é segunda-feira, não é isso? Mas os judeus não contam o tempo assim. O tempo bíblico, o dia bíblico não começa na meia-noite e um segundo. Começa no pôr do sol do que nós chamamos véspera. É por isso que o povo, ainda dominado por esta mentalidade da antiga aliança, o povo tem medo e vai levar os seus doentes quando começa o novo dia, ou seja, quando tem passado o sábado, que passa justamente no pôr do sol do que nós chamamos véspera. Dessa maneira, ainda estão com a antiga mentalidade, ainda estão no tempo da lei, falta desconhecer o tempo da graça. Igualmente, Jesus cura e liberta, mas proíbe que o demônio daqueles que foram libertados diga quem ele é. Por quê? Porque Jesus de fato é o Messias, mas os discípulos e o povo em geral não tinham condições de entender que Jesus é aquele Messias que vai entregar sua vida por amor. Esperavam um Messias guerreiro, como Davi e Salomão, que viesse com a força do Espírito e das armas libertar Israel da opressão estrangeira. Também poderiam pensar isso de Jesus. Tanto é verdade que Jesus vai apresentar por 3 vezes o que vai acontecer com ele nos dias da paixão, a sua morte e a sua ressurreição. E os discípulos ficam escandalizados, não querem nem ouvir falar uma coisa dessa. Mas esta é a verdade. Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que vai entregar sua vida por amor. Jesus então, de madrugada, quando ainda estava escuro, se levanta e vai rezar num lugar deserto. Para nós, um grande ensinamento, quem sabe até mesmo uma revisão de nossas atitudes. O Filho de Deus, feito homem, verdadeiramente homem, sentia a necessidade da oração.
A oração de Jesus é verdadeira. Ele não está fazendo encenação para que os discípulos vejam que é preciso rezar. Ele está verdadeiramente necessitado da oração. Um exemplo para nós e uma revisão das nossas atitudes. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de rezar com a seguinte desculpa: eu não tenho tempo. Eu sei, eu também falo isso, todo mundo fala, né? Eu não tenho. Mas é mentira, não é? Nós deixamos de rezar porque estamos com preguiça, porque estamos indispostos, porque não colocamos o amor de Deus acima de outras coisas. Mas não é porque não temos tempo. Toda ocasião é ocasião de levar o pensamento a Deus. Aprendamos com Jesus, Ele é o nosso mestre de oração. Jesus se levantou de madrugada quando ainda estava escuro. Retirou-se num lugar deserto para a oração. Pedro e os companheiros foram à sua procura. Todos estão te procurando, como quer dizer, olha, que sucesso, que fama. Jesus diz, vamos a outros lugares. Devemos continuar levando a boa nova da libertação. Na leitura de hoje, na segunda leitura, São Paulo diz que levar o Evangelho, evangelizar, é uma imposição, quer dizer, um dever, não só do apóstolo, mas de todos nós. Cada um de nós deve também evangelizar. Vamos dar um exemplo. Nesses tempos de pandemia, as pessoas estão apavoradas. Muitas delas têm até medo de vir na missa. E às vezes até se acomodam. Você que está aqui, você que tem consciência da importância da missa, pode conversar com essas pessoas. Não tenha medo. Claro que vamos respeitar, não vamos forçar, mas demonstrar que estamos juntos e que essa grande provação que o Senhor nos permitiu é para o nosso crescimento. Não devemos abandonar a Santa Missa, do contrário, ficamos fracos. São Paulo diz que é preciso evangelizar gratuitamente, porque de graça recebemos, de graça devemos dar. É claro que a igreja, do modo como está organizada hoje, com tantas necessidades, tem pessoas consagradas para esse serviço e que são mantidas pela generosidade da comunidade cristã. São Paulo diz, é um direito, mas São Paulo também diz, eu renuncio a esse direito para que ninguém diga que eu estou trabalhando por dinheiro. Estou trabalhando por ordem do Senhor. De graça recebi, de graça devo dar. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.